Todos vocês já sabem que o apóstolo Paulo se tornou apóstolo depois que Jesus Cristo foi ressuscitado. Então, ele não foi um homem que foi chamado juntamente com aqueles 11 apóstolos, 12, né, que depois Lucas não se torna apóstolo. Então, depois da ressurreição de Jesus, quando a igreja começou, Paulo esteve presente diante de Estevão. Então, Estevão foi levado a ser apedrejado ali pelos líderes de Israel e Paulo era um deles. E aí Paulo, com aquela ideia, nós temos que acabar com essa raça de judeus que estão se crendo em Cristo. Então ele saiu lá para a região de Damasco e no meio do caminho, ao meio-dia, uma luz muito forte brilha e uma voz fala com ele. Ele se converteu. A partir desse momento ele tem um problema grave nas suas vistas, que ele quase não enxerga muito bem. Já é uma pessoa que não é um jovem, já talvez aí uns 50 anos quando ele se converteu. E depois de ficar 13 anos, no começo, ele logo começou, queria pregar o evangelho, os apóstolos trouxeram ele para Jerusalém, mas ele criou muita confusão pela mensagem muito forte dele, assim, e aí o pessoal, não, vai para a sua região, para Tarso, fica lá, fica tendo um tempo ali, e nesse tempo de 13, 14 anos, o próprio Jesus ensinou ele. O Jesus ressuscitado esteve com Paulo, ensinando o evangelho para ele. Até os apóstolos achavam que, depois que Paulo começou a pregar nessa região, ele vai para Antioquia, que Barnabé ajuda ele, pede para ele vir para Antioquia para ajudar, porque uma igreja muito grande estava ali, e ele começa a pregar a respeito da graça, da misericórdia de Deus, principalmente a salvação pela graça somente em Jesus Cristo. E os judeus ficam meio apavorados, e aí começam a ir para onde Paulo tinha pregado e tentar desfazer o que Paulo estava pregando. Então, aí Paulo convoca uma reunião dos apóstolos para eles verificarem se era diferente o que ele pregava e os apóstolos pregavam. Então, isso está no Atos capítulo 15. E aí Paulo apresenta a mensagem dele para os apóstolos e eles percebem que é exatamente igual, que era a mesma mensagem que eles tinham recebido de Jesus, Paulo também recebeu de Jesus. Então, aí recomendaram Paulo, não, Paulo, você tá conosco, nós estamos no mesmo barco, e é verdade que Jesus Cristo te ensinou, porque essa mensagem não é de homens. Então, aí Paulo começou então a ser enviado. Ele é enviado pela igreja de Antioquia para fazer uma viagem missionária. Ele volta para a igreja de Antioquia, tem um tempo ali com Barnabé, ele faz essa viagem com Barnabé e talvez alguns auxiliares. Aí ele vai fazer a segunda viagem. A segunda viagem é mais intensa, é mais longa. E tem umas aventuras, como a gente acabou de ler o texto hoje. E o texto de hoje é o pano de fundo, é o que aconteceu no relacionamento de Paulo com a igreja de Tessalônica. Então, nós vamos hoje dar uma introdução assim, para a gente ter uma ideia de como que é a igreja. Por incrível que pareça, essa é a primeira a carta que Paulo escreveu. A primeira carta na sequência que nós temos da Bíblia é Romanos. Mas essa ordem que temos de Romanos até a última carta de Paulo que está relatada nessa ordem que nós temos a Bíblia, não é por causa da sequência em que elas foram escritas, mas é por causa da ordem do tamanho. Então nós temos a carta maior, que é Romanos, e vai terminando ali com Filemão, que é um bilhetinho, é um memorando, é um e-mail, né, um mero que vocês chamam assim, né, que Paulo mandou ali para o seu amigo Filemão. Eu não sei por que os menores ficam por último, né? Não gosto dessa ideia. Talvez um dia a gente mude essa história, né? Eu acho que era assim, quando... Não, talvez não. Quando eu era mais jovem, não vou falar quando eu era menor, né? Mas quando eu era mais jovem, acho que na escola, eu tenho a ideia de que os mais... Ele assim, você lembra disso? Os mais baixinhos, ou não? Ou começar, acho que era começar dos grandes, né? Os mais baixinhos? Nem isso eu estou me lembrando mais, né? Então, o que nós vamos ver hoje, já lemos o contexto, e hoje que a gente vai ver, então, é um pouco dessa história, o que aconteceu, como que era essa cidade. Por ser uma carta pequena, muitas vezes a gente não dá muita atenção. Paulo, no início do ministério, ele não está preocupado em escrever cartas. Ele ia para todo lugar, ele pregava o evangelho ali, ele pregava principalmente 5 fatores assim que eram essenciais para os judeus entenderem, era que Cristo era Deus, Cristo é homem e, ao mesmo tempo, 100% homem e Deus.
Cristo morreu, e a morte dele não foi por Marte, mas ele morreu de forma sacrificial por nossos pecados. É uma pena substitutiva. Ele morreu por nossa culpa, e a nossa culpa foi jogada nele, e a sua justiça foi jogada em nós. Então, Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou fisicamente, corporeamente, ele foi enterrado, foi sepultado e foi visto por mais de 500 pessoas naquela época, e ele vai voltar. Então, Paulo chegava, já de cara falava isso, e ele anunciava que, por causa desses 5 fatores, não existe salvação em nenhuma religiosidade, nenhum ato penitencial, nenhuma boa obra. Tudo isso é bom, é útil enquanto estivermos aqui, mas o homem está num nível de degradação diante de Deus que ele não pode apresentar nada para Deus amenizar. O único acesso, a única coisa que faz nós termos acesso a Deus e o perdão total de Deus é a fé, é a graça em Jesus Cristo, e isso é obtido pela fé. Então, Paulo vem falar para os judeus aquela religião de 1.500 anos que foi dada por Deus, onde eles tinham os profetas, as escrituras, os patriarcas, a forma de adorar a Deus, que foi tudo preparado para entender Jesus. Mas eles acharam que esses privilégios de ser um grande povo de Deus os fazia merecedores. Eles eram justificados por aquilo que eles faziam, principalmente por guardar sábados e a circuncisão. E mais as liturgias das festas. Eu sou religioso, eu tenho aqui um currículo para apresentar diante de Deus. E Paulo fala, olha, depois que eu entendi a graça, depois que eu entendi a mensagem de Deus, Paulo vai falar em Filipenses, eu considerei isso tudo como esterco. Sabe aquele negócio que você anda aqui não tem muito, mas no Brasil tem, que os cachorros ficam soltos. Você está andando assim, e daqui a pouco você vê um monte de mosquitinho circulando você, e você sente um cheiro, e aí você vai ver quando nós tínhamos quichute. Você teve, Júnior, quichute? Né? Quando você pisava, ficava aquela massa assim embaixo, desculpa falar, né? Paulo ele usa essa palavra, essa massa. Ele fala, tudo aquilo que eu fiz de bom, eu era melhor do que todo mundo da minha época, tudo isso que eu era, eu considerei isso, essa massa que fica embaixo do quichute, para ganhar a Cristo. Em outras palavras, quando chega diante de Deus, se eu levar até Deus aquilo que eu sou para ter acesso a Ele, Deus vai ter nojo de mim. Agora, somente pela graça, mediante a fé, quando eu creio em Cristo, então, Cristo é o único do qual o Pai se agrada. Ele veio e ele volta com livre acesso. E eu só posso entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Essa era a mensagem de Paulo. E quando ele chegava numa comunidade, ele sempre chegava numa cidade, ele ia procurar uma sinagoga. Era um lugar como esse, onde se reuniam os judeus para cultuar a Deus. Eles não tinham mais o templo. E quando chegavam lá, o pessoal de cá já reconhecia que Paulo era um judeu. Então pediam para ele ler um texto, para ele dar uma palavra, e pelo jeitão dele, pelo capricho dele, eles sabiam que Paulo era um nível muito bom. E Paulo começava a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, Davi, Isaías, Salomão, ele falava dos profetas, e ele falava, e o Cristo veio. E ele deu a sua vida para nos salvar, e somente pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. O pessoal ficava apavorado. Alguns, o coração ardia e abraçavam a fé. Outros davam um pontapé em Paulo, jogavam longe e faziam coisas piores. É o que nós lemos no texto. Então, vamos caminhar hoje sobre essa primeira carta. O que aconteceu? A cidade é Tessalônica. É a primeira cidade. Já está aí, né? A Natália está com algum... O computador não está mostrando os próximos slides para ela, então ela vai ficar com dificuldade, eu vou ter que avisar. Eu vou dar uma... Pode ficar tranquilo, não precisa ficar suando, não. Então, essas cidades que Paulo visita, eram cidades antigas. Aqui no Japão, nós temos, de vez em quando, você vai visitar algum monumento, você tem lá, não sei quantos anos antes de Cristo. Aí você fala, nossa, no Brasil não, uma cidade tem 300 anos no máximo. Né? Aqui, o Oriente, ele é caracterizado por isso, coisas muito antigas. Então, essa cidade de Tessalônica, ela foi fundada em 315 antes de Cristo. Paulo está no ano 50, 47, 50 ali da época de Cristo. Então, a cidade, quando Paulo visitou, ela já tinha mais ou menos uns 360 anos
de existência. Ela tinha mais ou menos uns 200 mil habitantes. Muitas vezes a gente olha no passado, pensa que aquelas comunidades eram 10 mil, 15 mil pessoas. Não, era uma cidade grande. Apesar de ser uma cartinha bem pequena, mas é uma cidade bem grande. E ela foi fundada por Cassandro, que era um oficial do rei Alexandre, que casou com a meia-irmã de Alexandre o Grande. Você lembra aquele filme Alexandre o Grande e tal? Que acho que foi... Nem sei quem fez. Brad Pitt, não? Não me lembro. Né? E Filipe era o pai de Alexandre. Alexandre foi o grande conquistador grego. Com 30 anos, ele tinha conquistado o grande império grego e ele teve uma enfermidade e ele morreu, não conseguiu ir mais além. Ele chegou até a Índia, ele avançou muito. E ele teve uma ideia universalista. Né? A ideia dos gregos os gregos deverão ser os homens livres, democráticos, e todos os povos conquistados serão nossos escravos. Já Alexandre ele mudou um pouco essa ideia. Ele queria levar a democracia, a liberdade para todo mundo, para todo o lugar que ele conquistasse. Então ele chegou nessa época. Então aí por causa dos benefícios que os gregos fizeram para essa região, tanto o pai de Alexandre, que era um homem um pouco ruim, né? Então houve umas cidades que colocaram o nome Filipos, né? Foi em homenagem ao rei Filipe, pai de Alexandre. Aí nós temos Alexandria, que é nessa região aqui. E aí nós temos Tessalônica, que o irmão... Cassandro casou com a filha de Filipos, que é a irmã de Alexandre o Grande. Minha irmã, porque foi de uma outra mãe. Então, era uma região muito grega, muito valorizada. Além disso, depois dos gregos, o Império Romano conquistou, ampliou o seu império. Então, tudo fazia parte agora do Império Romano. Então, você tinha uma cultura grega e uma política romana governando ali. Era uma cidade que tinha um porto fantástico. Então, era um meio de campo entre Roma e o Oriente. Então, o porto era muito bom. Depois vai descer um pouco mais, vai ter o porto de Corinto. Mas era uma cidade muito privilegiada por essa circulação de mercadorias. E ela passava, a rua principal dessa cidade pertencia a uma estrada que foi pavimentada por Roma, chamada Estrada Via Egnatia. Olha o nome dessa... Não se preocupa não em memorizar, só quero que o seu coração se desperta para aquilo que nós vamos entrar no texto. Então, era uma cidade que a rua principal ali, ela pertencia de um lado e do outro a essa estrada ignátia que foi construída, ia muito longe lá para Roma, em direção a Roma e em direção ao Oriente. Então, todo o comércio, todos os viajantes passavam por isso. Então, era uma cidade, era a porta para o Oriente, para o Império Romano. E ela... Na época ali, aquela região da Macedônia era a principal cidade. Ela lutava até com outras cidades para querer ser a capital de Roma aqui no Oriente. E era a sede do Império Romano na região. Então, ali se tinha fórum, se tinha tudo que a região precisava se tratar com o Império Romano, se tratava lá em Tessalônica. Então, nós vemos uma cartinha pequenininha, Tessalônica, parece um bilhetinho, a primeira carta de Paulo, porque ele não tinha esse costume, ele gostava sempre de estar presente, mas só que vai acontecer alguma coisa que Paulo não estará em Tessalônica, ele vai estar preocupado, ele vai precisar escrever uma carta. Então, sempre acontece isso, Paulo ele quer estar presente, mas por causa de alguma necessidade, então ele envia a carta. E essas cartas ficaram para nós desfrutarmos dela, de conhecermos a palavra e absorvermos aquilo que é importante para a nossa vida. Então, Paulo é uma carta pequena, rápida, coisa simples, mas de uma cidade de muita importância. Então, essa igreja acabou sendo uma influência para as cidades menores da região e também por essa transição entre Roma e Oriente. Aonde Paulo está quando escreve essa carta? Ele está em Corinto. Então, a Tessalônica mais ou menos aqui, aí ele vai descendo, passa em Bereia, depois vem por Atenas e desce em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele está sozinho e ele está ansioso por receber notícias de Tessalônica.
E aí, então, os seus amigos Timóteo e Silas chegam lá e dão notícias para ele, e ele, então, escreve essa carta. E eles voltam pelo caminho para mandar essa carta de Paulo para essa igreja. A questão de motivação, por que Paulo escreveu? Referente ao passado, o que tinha acontecido, referente ao presente, as notícias que ele recebeu da igreja, e por causa do presente, juntamente com o passado, Paulo então vislumbra, ele dá conselhos com referência a o que vocês devem acertar ou ser encorajados daqui para frente. Isso é uma coisa que o Antigo Testamento faz muito com a gente, os profetas principalmente fazem. Primeiramente, os profetas olham o passado. Como Deus se revelou no passado. Quem era o povo de Israel, o povo de Deus no passado? O que Deus fez? Deus fez uma aliança ali, conversou com eles. O que aconteceu no passado? Por causa do passado, o que está acontecendo no presente? E por causa do presente, como nós estamos? Se estamos bem, se estamos sofrendo, se estamos em pecado, se estamos vacilando. Então, por causa do presente, nós somos alertados, somos corrigidos, e aí, por causa das alianças de Deus no passado e por causa do presente, Deus nos dá uma palavra referente ao futuro. Ou entra na linha, ou pé na estrada. Ou fica firme. Você está pisando na rocha. Então, sempre vai haver mensagem, toda a Escritura, mensagem de condenação e consolação. Isto é, tem coisas que nós vamos precisar ajeitar, porque é burrice não ajeitar, porque nós estamos trabalhando com Deus. Não dá para jogar por debaixo do tapete. Então, Deus, por sermos filhos, Deus vai nos corrigir. Mas também, diante daquele medo que nós temos, diante de coisas que estão acontecendo, essa pressão que acontece, parece que não tem luz no fim do túnel, Deus traz uma mensagem de encorajamento. Lembra de uma música que nós cantamos hoje, que traz uma mensagem muito forte de encorajamento? Você lembra uma delas? Que ela repete várias vezes a frase. Que é a mensagem... a maior mensagem de encorajamento que o Filho de Deus pode ter. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Se fosse possível alguma coisa separar, eu abandonava tudo. Ia tentar me salvar, me esconder para que ninguém me ache. Agora, por causa dessa esperança, eu fico firme. Eu não me assusto nem comigo, porque se pode alguma coisa me separar do amor de Cristo, o maior inimigo meu sou eu mesmo. Não preciso que os outros façam mal para mim. Eu sou o maior inimigo meu. Eu só vou arrumar encrenca para mim. Então, não dá para a gente fugir de nós mesmos. Então, olha 3 objetivos de Paulo aqui com referente ao passado, presente e futuro. Ele quer demonstrar a gratidão a Deus pelo que fez em e por meio da igreja de Tessalônica. Então, Paulo escreve agradecendo essa igreja pelo que Deus fez na igreja e pela igreja em favor de Paulo. Então, Paulo faz isso para agradecer a igreja, agradecer a Deus, ser grato a Deus por aquilo que Deus fez naquelas pessoas. A chegada do evangelho causou algumas coisas nessas pessoas. E Paulo, então, está grato. E por causa que causou essas mudanças na vida das pessoas, essas pessoas agiram de tal forma que Paulo agradece a Deus porque eles beneficiaram ele, os amigos dele e outras pessoas. Então, Paulo olha para o passado e fala, eu sou muito grato a Deus por aquilo que Deus fez em vocês e através de vocês. Paulo vai exortá-los à santidade, ao amor mútuo, a essa unidade, que é uma coisa que sempre vai balançar, né? A santidade é uma luta diária. O amor mútuo sempre vai ter alguma coisinha que vai nos entristecer. Ainda a nossa natureza antiga sempre vai causar um problema para nós mesmos, para outras pessoas. Então, esse amor mútuo sempre vai ser abalado. E Paulo fala, mantém firme aí. E ao trabalho, isto é, para eles trabalharem, Paulo fala, olha, exerçam o trabalho direto. Você fala, Paulo falando para nós trabalharmos? Eu nunca escreveria, talvez, se fosse Paulo, para a nossa igreja Água, eu não ia escrever aqui, irmãos, trabalhem. Só ver o pique de vocês, assim, né, quando chega no domingo, ele fala, nossa, foi feia a semana, né? Aqui no Japão,
não tem esse problema. Mas essa igreja de Tessalônica tinha um problema nessa questão. E olha, eu vou deixar só a curiosidade aqui. Sabe o que causou esse problema do pessoal não querer trabalhar na igreja de Tessalônica? Foi a mensagem de Paulo. Acreditem? Paulo, que era um cara incansável, que suava, que não tinha hora extra, tudo era zangueou para ele, ele nunca sabia quando estava trabalhando, se era hora extra, não, porque o cara cansa a gente só ler o que Paulo fazia. E a mensagem que Paulo pregou causou esse problema, e agora ele tem que corrigir esses irmãos, falando, vocês têm que trabalhar. Algo aconteceu, nós vamos chegar lá. E as outras atitudes tipicamente cristãs. Como Paulo não escreveu nada ainda, então é meio novo no ministério dele, ele vai fazer uma lista grande de como que o cristão deve se comportar, deve agir, deve fazer. Então, as mensagens que nós vamos pregar por esses livros vai ser bem diferente das mensagens que a gente tem pregado, inclusive hoje. Textos grandes, vai ser mensagem de 2 versículos somente. Né? As exortações, os conselhos de Paulo para nós vivermos a vida cristã. Tirar dúvidas, dirimir as dúvidas quanto ao dia do Senhor. Isto é, tem um dia que nós vamos enfrentar, a humanidade vai enfrentar, que é chamado um dia do Senhor. O que é isso? Paulo pregou isso e trouxe problemas para a igreja. Então percebe que quase a carta que Paulo escreve é para corrigir. Não que ele errou, mas que as pessoas interpretaram errado. Entenderam de forma errada. Então, porque Paulo ficou pouco tempo lá, não deu tempo dele ter esse bate-papo com a igreja, para a igreja entender corretamente. Então, porque ele teve que sair rapidinho, então ele vai ter que escrever essa carta aí. E encorajar essa igreja diante das tristezas e tribulações. Tristezas e tribulações, porque eles são oprimidos pelos romanos, pelas situações de pobreza, riqueza, escravidão, problemas econômicos, mas agora um problema aumentou. A mensagem do Evangelho chegou. A maior parte eram judeus, boa parte era até pessoas ricas, mas a sociedade, o mundo causou problemas, não aceitava a conversão, a vida cristã deles. Então, Paulo vai encorajar eles. Não vai orientar eles, dá um jeitinho aí, finge que você não é. Paulo nunca vai dar essa ideia. Não, ele vai encorajar eles diante dessas tristezas e tribulações. E essa mensagem envolvendo a palavra tribulação, que Paulo está falando, vai causar um problema para eles. Por causa que a mensagem de Paulo era referente ao dia do Senhor, e esse dia traria uma grande tribulação sobre a terra, mas uma libertação para os cristãos. A próxima imagem é essa imagem do mapa. Então, Paulo ele está sediado aqui em Antioquia, bem embaixo do lado direito, e ele começa a segunda viagem, indo ali para Tarso, Paulo morava nessa região. Aí ele sobe ali pela região da Galácia, nós temos o livro de Gálatas na Bíblia, que são essas 4 cidades, Derbe, Listra, Icônio e Perge. Daí ele sobe em Antioquia da Pisídia. Quando ele chega ali, depois de Antioquia da Pisídia, ele tenta sair, tudo está acontecendo, né? Ele tenta sair querendo pregar ali para a região do lado direito. Quando chega perto em Troade, ele quer pregar, quer ir para o lado direito. O Espírito Santo não deixa. Estranho, né? Alguém que está servindo a Deus, quer fazer alguma coisa, o Espírito Santo não deixa. Aí ele tentou subir quer dizer, ele tentou ir para a esquerda, não deixou. Aí ele tentou ir para a direita, o Espírito Santo também não deixou. Aí ele ficou sossegado. À noite, ele teve um sonho de um varão, né, vestido talvez com as roupas meio romanas, assim, dos romanos. Era um varão macedônico, então, de alguma forma, Paulo reconheceu ele, que falou para Paulo, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele está fazendo um trabalho que Alexandre fez, de conquistar o mundo. Agora, Paulo está fazendo o mesmo trabalho, de conquistar o mundo para o verdadeiro rei, para Cristo. Ele queria, com a sua vontade, ir para a esquerda, o Espírito Santo falou, não. Foi para a direita, o Espírito Santo, não. Não sei o que aconteceu para impedir ele. E agora à noite ele tem essa visão. Ele compartilha essa visão com seus amigos. E eles pensaram sobre aquilo que estava acontecendo, porque eles estavam um pouco agitados. Por que não deu certo aqui? Por que não deu certo lá? E agora Paulo tem um sonho.
Então ele não chegou, gente, eu tive um sonho, nós vamos para cá. Não, ele compartilha. E aí o texto, e Lucas está envolvido, fala, nós concluímos. Então, nenhum sonho nosso deve ser uma diretriz para alguém. A diretriz para nós tomarmos um rumo é sempre da coletividade, da igreja. E aí, então, eles concluíram e, então, foram em direção à Macedônia. Chegando em Filipos, não tem sinagoga. Paulo, então, fica sabendo que algumas mulheres se reúnem na beira do rio. E ele vai lá se reunir com ela. E aí, outros judeus também querem ouvir o que Paulo está falando. Todo dia Paulo passava, de repente, uma moça que tinha tinha um espírito da pitonisa, né, de Apolo, dos deuses Apolos lá e tal, e adivinhar, fazer adivinhação. E os proprietários dela ganhavam muito dinheiro com isso. E todo dia que Paulo passava, ela gritava, pessoal, olha aí, ó, esse homem aí está pregando, trazendo a mensagem do Deus vivo. Demônio incorporado numa mulher fazendo a propaganda para Paulo. Paulo ficou contente. Ficou incomodado, porque não existe parceria. Mesmo que pareça algo bom, traria a ideia de que os dois estão juntos nessa mesma empreitada. Não. E Paulo resistiu por uns dias, passava ali, ficava quieto, não queria criar confusão, mas chegou uma hora que ele falou, não, a ideia está sendo muito errada. Então, ele libertou aquela moça do pecado, da possessão e dos homens que eram donos dela. Aí os homens falaram, acabou o dinheiro. É isso que eles fizeram? Eles ficam tão irados com Paulo que levam o caso para os magistrados. Os magistrados pegaram, tinham os liquitrores, que eram homens que tinham umas madeiras assim, deram uma surra em Paulo e Silas, trancaram na prisão. E aí, na prisão, à noite, veio um terremoto, o carcereiro fica apavorado, pensaram que os prisioneiros tinham fugido. Aí Paulo, nós estamos aqui. E na mesma noite, Paulo prega o evangelho para esse carcereiro, o carcereiro leva Paulo para casa, cuida de Paulo, e toda a família do carcereiro se converte, são batizados. E aí, no outro dia, os liquitores magistrados mandam soltar Paulo. E Paulo fala, espera aí. Nós somos cidadãos romanos, nós temos direito a julgamento. Não pode ter uma prisão e uma surra, né, um castigo, sem julgamento para o cidadão romano. Vocês são cidadãos romanos? Que eles tinham a autoridade que eles tinham por causa do Império Romano. Eles ficam apavorados. E aí eles falam, por favor, vão embora daqui. Paulo falou, ok, nós vamos. Isso daí fez com que esses homens tivessem um problema sério agora com a igreja. Eles não podiam fazer mais nada contra nenhum dos cristãos de Filipos. E essa igreja foi tão tranquila, pobre, mas foi muito boa. E Paulo, então, sai ali de Filipos, deixa a igreja muito bem, a igreja não... Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa contra a igreja, por causa que, se fizessem, os magistrados pensariam, se nós fizermos algum mal, Paulo vai nos denunciar. E Paulo os perdoou, mas tinha esse problema. Então, foi essa armação que aconteceu desses homens ficarem na deiras e com medo, quietinho, e até protegendo a igreja. Então, Paulo vai ali de Filipos, passa por Antípolis, tem uma outra cidade que a gente lê no texto, e aí naquela bolinha ali, que não está marcado, é a Tessalônica. E aí o texto fala o seguinte, em Atos 17, versículo 1 a 13. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Então, o nome dessa cidade é por causa da esposa de Cassandro, que ela era meia-irmã de Alexandre o Grande, filha de Filipos. Né? Então, tudo isso aí vocês vão guardar tranquilos. Né? Onde havia uma sinagoga. Então, os judeus foram espalhados há uns tempos anteriores, por causa de perseguição, e aonde eles iam, eles faziam a sinagoga, construíam um prédio assim para se reunir aos sábados, na segunda-feira para oração e quinta-feira também para oração. Paulo, segundo o seu costume de ir à sinagoga, foi procurá-los, e por 3 sábados, então, no máximo 4 semanas. Então, ele chegou no começo da semana, daí saiu na outra semana, então, 3 sábados no meio. Então, 3 sábados ele foi lá e conversou com o pessoal, naquela ideia de ler um texto bíblico e explicar. E aí o pessoal, alguns querem saber mais, mas o que é isso, tal, eu não concordo. Judeu, para discutir ideias, eles pareciam que estavam brigando, né?
E aí, olha o termo, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo, né, mostrando, desenhando para eles, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Olha só o que Lucas fala a respeito que Paulo mencionava. Paulo expunha e demonstrava que era necessário que o Cristo padecesse. A ideia aqui parece que é contrária àquela ideia que Jesus era um cara bom, um cara legal, que abençoou muitas pessoas, tinha palavras com autoridade, ele podia fazer, ele era um profeta que fazia alguns milagres, mas de repente ele foi traído até por um amigo dele, e ele não conseguiu escapar, e aí foi preso, julgado de forma errada, mataram ele, tadinho dele. Que azar! Mais um cara que sofre na mão de homens maus. Não é isso que Paulo está falando. Paulo, quando usa a palavra necessário, ele está dando a ideia, foi uma necessidade divina. Era um decreto. É Deus que quis. Tudo estava no controle de Deus e Deus levou para que isso acontecesse. Era necessário na questão divina porque era o único recurso que Deus tinha para poder resgatar o homem da prisão do pecado. É a única maneira. Não é que Deus quis que fosse assim, mas para cumprir a justiça de Deus, o único resgate, o preço dos resgates tinha que ser do tamanho de Deus. E, ao mesmo tempo, da mesma espécie de quem cometeu o pecado, que foi o homem. Então, somente Jesus, homem, e ao mesmo tempo ele é Deus, ao morrer, ele paga o preço para eliminar a ira de Deus sobre o homem. Não é que a gente foi preso por Satanás, estava presinho lá no nosso canto, e Deus falou: tadinho deles, olha os olhos azuis deles, deixa eu lá libertar eles. Deixa eu dar uma ajudinha para eles. Deus não deu ajudinha para nós. Deus nos libertou. Mas não... As consequências do nosso pecado foi que nós entregamos tudo de mão beijada para Satanás. Mas o maior problema nosso é que a ira de Deus estava sobre nós. E a única forma de resolver isso era o sangue de um inocente que tivesse a mesma identidade de Deus e a mesma identidade dos homens. É isso que Paulo pregava aqui, ele expunha e demonstrava. Ele dizia para esses homens: o fato de você ser um sacerdote, um levita, de você cumprir todas as festas em Israel, de você cumprir todos os requisitos, as liturgias de Israel, não adianta nada. Tudo isso aponta para Cristo, aponta para a nossa miséria. Não tem como pagar o problema que nós causamos para nós mesmos contra Deus. Então, por isso que Paulo fazia isso. Ele expunha, ele desenhava, não sei se tinha quadro branco, mas de alguma forma, como os profetas, ele escrevia, ele juntava pecinhas para tentar fazer com que a mente e o coração das pessoas entendessem o quanto nós estamos afastados de Deus e o quanto é necessário. Era necessário que Cristo se encarnasse, morresse e padecesse por nossos pecados. Isaías e Paulo olhavam lá para Davi, olhavam para Isaías e fala lá que Deus se agradou moer a Jesus Cristo. Deus moeu Jesus Cristo. Por que Deus se agradou? Porque através disso surgiria um resultado bonito. E olha aqui, esse é o resultado. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Por quê? Foi Cristo que estabeleceu esse lastro, esse recurso. Então, o que nós vemos aqui, essa aventura de Paulo, Paulo chegou ali, começou a pregar, e ele falava: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, é o Messias. Então, Paulo chegou, 3 sábados, anunciando isso, explicando, expondo, era o ministério dele. Resultado, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos, foram convencidos. Entenderam as demonstrações e a exposição de Paulo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Então, eles se agregaram. Quero saber mais. Essa é uma coisa interessante, né? Quando acontece na verdadeira conversão, quando a pessoa entende, ela quer saber mais.
Ela quer estar junto, ela quer entender, ela quer ficar sólida. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas, começaram a perseguir ele. Aonde Paulo ia, eles estavam. Paulo dormia tarde e acordava cedo, porque sempre tinha judeu ali, sempre tinha esses convertidos assim, a querer aprender. Agora, quem que foi convertido? Paulo foi para a sinagoga, mas além dos judeus, olha quem mais se converteu. O mesmo, alguns deles, judeus. O mesmo aconteceu com numerosa multidão. Valeu! Olha, cara, que evangelista, que pastor que não quer 3 sábados simplesmente e de repente tem uma numerosa multidão, muitos da sinagoga, agora uma numerosa multidão que se agregando a você, querendo saber mais, fazendo perguntas, querendo entender. É uma canseira que vale a pena. O mesmo aconteceu com uma numerosa multidão de gregos, que não sabiam nada do Antigo Testamento. Piedosos. Eles gostavam dos judeus, mas não tinham aquele entendimento que os judeus tinham. Mas gostavam da religião judaica, frequentavam algumas vezes. E muitas mulheres dignas da realeza, importantes, esposas de homens que tinham cargos oficiais na cidade. Algumas vezes a gente tem a ideia de que o evangelho é a utopia do povo, é somente uma forma de anestesiar o povo. O povo não tem nada para se alegrar, então eu vou crer no evangelho que é alguma coisa que está lá, está lá longe, então é para manter a esperança, para manter a pessoa viva. Não, o evangelho ele é para aqui e agora, e lá. O evangelho ele atinge todas as classes sociais, desde o mais pobre até o mais rico. Lá em Atibaia aconteceu uma coisa muito legal. A igreja era pequena, estava em crescimento, uma capelinha ainda, hoje está com 2.200 membros. Meu filho é um dos pastores dessa igreja, mas há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, estacionava assim, em frente à igreja uma charrete. Você sabe o que é charrete? Sabe ainda, né? O motor é um cavalo só. Né? Os motores hoje têm muito mais cavalo. Mas é um cavalo. Uma senhorinha lá, estacionava em frente à igreja ali, amarrava a cordinha ali no poste, e em frente a ela estacionava uma senhora que morava num condomínio lá, muito rico, um Mercedes. As duas saíam dos seus veículos, se abraçavam, se beijavam, e as duas entravam de mão dadas. Todo domingo elas faziam questão de fazer isso. Alguns percebiam, outros não percebiam. Mas ali está a riqueza do evangelho. O evangelho quebra todas as barreiras. Paulo não, o próprio Tiago ele fala, né? Aquele que é rico, né? Aquele que é pobre, glorie-se na sua dignidade. Aquele que é pobre é rico em Cristo. E aquele que é rico, glorie-se na sua insignificância. Isso é, eu, apesar de ser rico, ter tudo isso aqui, para Deus sou insignificante, mas Ele me amou e nada me poderá separar do amor de Cristo. E é o que nós temos aqui. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Um ministério invejável. Pensou 3 sábados só, você tem uma multidão atrás de você. Isso aqui é invejável, mas vamos ver o versículo 5. Os judeus, porém, aqueles que conheciam tudo de Deus, movidos de inveja. A inveja é um dos piores pecados que pode habitar dentro de um coração humano. A inveja, ele é o gatilho para disparar todos os outros pecados. A inveja é a ideia de ter ciúmes, por causa do orgulho, da cobiça, do desprezo com o sucesso da outra pessoa. A inveja é um negócio terrível quando ela habita o coração de uma pessoa, porque ela dispara a mentira, a cobiça, tudo. Os judeus, porém, movidos de inveja, esse mesmo pecado vai acontecer com Jesus, com aquelas autoridades com Jesus. Trazendo consigo, olha o que eles fizeram, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Não sei o que está na sua Bíblia aí. Algumas Bíblias da vagabundagem. Você tem algum outro termo? Malandragem? Vadios. Qual a palavra que se usa aqui no Japão?
os furiou, é isso? Seria a melhor palavra? É aquele pessoal que... Não é que o cara está folgado, não quer trabalhar. Não, é aquele cara que é da malandragem mesmo. Tem o prazer no mal, de fazer o mal, e só quer fazer bagunça. Então, olha só, os judeus, que é um estilo de vida totalmente desse pessoal, vão atrás desses caras para esses caras ajudarem eles. Gente, olha o que a inveja produz. E eles trazendo consigo alguns homens, contrataram esses homens aí e tal, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jasão, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. A conclusão aqui, o que nós temos, qual que é? Eles reuniram a malandragem, uma grande multidão, provocaram um tumulto, então aquela agitação, aquela gritaria, paus, pedra, tudo assim, e foram para a casa de Jasão, procurando trazer Paulo e Silas. O que nós vemos aí é que Jasão estava hospedando Paulo e Silas. Talvez um homem importante na sociedade, um homem rico, um homem que tinha recursos, estava hospedando. Então, Paulo, essa é uma coisa que Deus faz, né? Que quando alguém prega a palavra, Deus cuida. E algumas vezes você está... Tem lugar que você não tem onde reclinar a cabeça, mas tem lugar que você vai ter coisas que você nem imagina. E é isso que Paulo vai em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não somente na hora que ele estava em casas ricas, excelentes, comida boa demais, e na hora que não tinha, então ele murmurava. Ele falou, eu aprendi a viver contente. Aí esse texto se aplica a esse momento. Como viver contente em toda e qualquer situação? Paulo fala, posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar contente, eu consigo estar contente quando farta tudo. E eu posso estar contente quando na fartura. Quando farta e na fartura. Paulo aprendeu, isso é um negócio que não existe em nós. Por isso que Paulo confessa para nós, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Esse texto se aplica a isso, não é aquele negócio, eu posso tudo, então vou conseguir fazer qualquer coisa. E aí eles atacaram de surpresa a casa de Jasão, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. E o que aconteceu? Paulo e Silas não estavam lá. E aí, frustrados, o que eles fizeram? Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e algum pessoal que estava lá. O cara nem sabia o que estava acontecendo, foi lá fazer uma visita para Paulo, levar um lanchinho, levar um salgadinho, levar um docinho. De repente, sobrou para ele. O que acontece? Não estou sabendo de nada. E foram levados juntos. E foram levados alguns irmãos diante das autoridades, e eles gritavam, estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Paulo já tinha passado por várias cidades, nós vimos lá, né? Outras cidades, Filipenses, os Filipos e tal. E o pessoal, olha, tem um camarada aí que é judeu, que está pregando e está tendo confusão nas igrejas. Por quê? Sempre havia conversão, mas também sempre havia perseguição, pessoas que discordavam. Então, Paulo já tinha feito uma viagem ali na Galácia e agora está indo mais além e esse pessoal fala, esses que estão agitando o mundo, criando confusão, chegaram até aqui. Esses que promovem tumulto em todo o mundo, exagero, né? Chegaram também aqui. E Jasão hospedou na casa dele. E Jasão está dando abrigo para ele. Então, em outras palavras, Jasão é cúmplice. Ele é conivente, ele é cúmplice. Ele está dando suporte para que isso aconteça. Todos estes agem contra os decretos de César. Olha as acusações. Dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir essas palavras. Por que eles ficaram agitados? Porque o Império Romano foi um dos impérios que mais deu liberdades. Só que essas liberdades eram condicionais. Se você andasse na linha, tranquilo. Não obedeceu, aqui em Japão é kubi. E eles tinham o maior prazer. Aquilo que eles fizeram com Jesus, crucificando Jesus, era
era o cubi que eles davam para alguém que era desobediente aos privilégios que Roma dava. Então, era uma forma didática. E um dos privilégios que César deu para os judeus era o seguinte: vocês andam na linha aí, e os judeus não queriam prestar cultos ao imperador. Existia o culto ao imperador, pelo menos uma vez por ano, num dia determinado, toda pessoa tinha que sacrificar, participar de um culto ao imperador. E o judeu, era ruim para ele isso. E eles criaram várias confusões. E aí o imperador romano falou: puxa, chega de criar confusão, não adianta, esse judeu não vai mudar a cabeça. Então nós vamos... E os líderes judeus pediram para o imperador: não dá para quebrar essa para nós? A gente vai ficar um povo tranquilo. Porque a história dos judeus é a história de confusão. E ninguém ganhou muito com os judeus, só perderam. Então o imperador falou: tá, vocês então têm a isenção de não precisar cultuar ao imperador, desde que vocês paguem o imposto, fique tudo bonzinho, não criem confusão. Mas sempre tinha alguns judeus no meio da pá virada que faziam alguma confusão e isso prejudicava. Então, um dos problemas que Jesus causou na mente dos judeus foi que Jesus estava tentando provocar uma rebelião contra os romanos. E isso traria o exército de Roma para destruir os judeus, porque eles tinham privilégios, eles tinham proteção, eles tinham uma certa paz, só que a preço muito caro, muito imposto. Então, o judeu se sujeitava e tinha o privilégio, o direito de não adorar o imperador. Então, essas pessoas aqui que vivem numa cidade onde passa a via principal, Shinkansen da época, que tem um porto aqui, o comércio, e o Império Romano deixa a gente se enriquecer, pessoas ricas, né? Várias mulheres aqui da nobreza. Se Paulo instigasse as pessoas a não cumprirem os decretos de César, eles perderiam todos esses direitos. Então, esses judeus aqui não estão preocupados com a mensagem de Deus, estão olhando para o seu umbigo. E ainda assim, quando Paulo fala: ó, tudo que vocês são não serve para nada para agradar a Deus. O que eles queriam era agradar ao império. E é o que eles falam. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. A mesma coisa diante do julgamento de Jesus. Eles gritaram: não temos outro rei a não ser César. E os judeus de lá para cá não tiveram outro rei a não ser os Césares. Eles falaram e o que eles falaram aconteceu. De lá para cá, a nação judaica não teve mais rei. E tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, preocupadas ao ouvir essas palavras. Versículo 9. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, então Jasão pagou um dinheiro ali, né? Tudo bem, então as autoridades ali amenizaram um pouco a confusão ali. As autoridades soltaram Jasão e os outros irmãos. Então a presença de Paulo ali em Tessalônica já causou muitas conversões e grande confusão, até para as pessoas que estavam envolvidas com ele. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, de noite, os irmãos: Paulo, é melhor você ir embora daqui, eles vão se pegarem em você, nós não podemos garantir o que pode acontecer. Então, durante a noite, eles pegaram Paulo, alguns levaram até uma certa altura, e Paulo saiu sozinho. Timóteo e Silas ficou ali naquela cidade. Ali chegados, então, em Bereia, o que Paulo fez? Será que ele aprendeu a lição? Não, agora em Bereia não vou, né? Vou criar mais confusão. Né? Todo lugar que eu chego tem confusão. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles acabaram de chegar, eles vão querer saber, procuraram no Google Maps onde é uma sinagoga, foram lá na sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles eram pessoas mais calmas, mais nobres, mais sensatas. E olha que Lucas fala. Por quê?
pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a atenção, com todo o capricho, com toda a sede, com toda a fome. Paulo, no outro lado, ficava só discutindo, debatendo, eles brigando. Paulo gostava disso, porque isso provoca. Mas aqui eles não estão ávidos. E eles fazem as perguntas não para combater ou negar, eles fazem a pergunta para checar se é verdadeiro. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. Eles faziam um cacunim de tudo aquilo, não para combater, não para ridicularizar, mas para checar, para basear a fé deles, a crença deles, em algo sólido. De fato, assim. Com isso, muitos deles creram, nem todos. Mesmo fazendo isso, eram mais nobres, mas algum ainda, não sei, não está batendo, não consigo. Sabe, talvez você já passou esse processo, né? Você tem lógica, né? Mas não sei, não estou sentindo, sei lá. Então parece que falta alguma coisa, está meio desconexo ainda. Então, alguns, apesar de darem atenção, ouvirem, prestarem, examinaram, checaram, mas ainda nem todos creram. Então, muitos deles creram, muitos judeus creram. Mulheres gregas de alta posição, a mesma coisa. Lá em Tessalônica, muitos judeus e mulheres gregas de alta posição social. E muitos homens gregos. Lucas não vai falar aqui, mas já que muitos deles creram, muitos judeus e agora então, e muitos outros homens, piedosos também, que já acompanhavam o judaísmo. Versículo 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. O povinho. Ok? Entenderam aqui a coisa? Por que a gente chega até Bereia? Paulo chega em Bereia, ele está pregando lá, uma igreja legal, muitas pessoas se convertendo, os que não se converteram não criaram confusão. Mas agora os caras de Bereia, quando ficam sabendo que Paulo está lá, os caras de Tessalônica, quando ficam sabendo que Paulo chegou em Bereia, vai lá prejudicar, agitar. Uma coisa, então a gente aprende com isso, é que tem pessoas que não concordam com a nossa vida com Deus. Eles vão te atrapalhar onde você está. Aí você fala, tá bom. Aí Deus te leva para lá. Eles vão lá também. Não dá para entender. Aí a gente tem que cantar aquela musiquinha para eles. Sai da minha aba, né? Sai para lá. Deixa. Já saí de lá. Estava lá, estava fazendo mal para mim. Deixa eu, leva a sua vida, não tem problema. Pais que perseguem filhos, que antes eram drogados e quando se convertem agora têm uma vida legal, pais deserdam os filhos. Perseguem, humilham. Que lógica tem nisso? Aonde chega o cristianismo resolve problemas sérios na sociedade. De inimizades, de intrigas. Tem lugares no Brasil em que famílias quase se autodestruíram de vingança. Onde chega o cristianismo? Traz reconciliação. Muitas vezes não traz aquela afinidade, mas pelo menos para o mal. O que nós vemos aqui hoje? Nós vemos coragem de Paulo. Nós vemos o conteúdo de Paulo, que era pregar a Cristo e não autoajuda ou outros assuntos que você pode aprender em qualquer outro lugar. Algumas vezes a gente está querendo substituir médico. Não, deixa o médico ensinar, ajudar lá. Nós temos uma mensagem que altera o destino eterno. Então, o conteúdo de Paulo era necessário que o Cristo padecesse. Se o Cristo não padecesse, nós estaríamos em maus lençóis ainda. Mas como Cristo morreu, existe uma esperança, existe uma mensagem. Então, o conteúdo é muito importante. Nós vemos aqui hoje conversões. Há necessidade da pessoa tomar uma postura diante de Deus. Não é porque a palavra foi anunciada, então agora, pessoal, dívida cancelada. Não, a pessoa precisa se tomar uma postura diante de Deus. Eu creio. E eu vou me ajuntar ao serviço de Deus. Nós vemos conflitos. Aonde o Evangelho chega, ele traz paz.
traz para a pessoa que crê, mas ele traz confusão. E o Evangelho nos atormenta também, traz confusão dentro de nós mesmos, porque a gente tem que lutar contra o pecado. O próprio Paulo fala que, olha, eu quero fazer o bem, mas existe uma outra lei que está em mim que luta contra mim e eu não consigo ir para frente. Então, a luta não é que você creu em Cristo agora. Não, talvez a vida vai ficar um pouco mais difícil até. Ela vai ficar mais vitoriosa, porque você vai desfrutar de vitórias que você nunca almejou, nunca pensaria que conseguiria ter, porque você está junto com o Espírito Santo e com a nova natureza. Mas o desejo de querer agradar a Deus e o desejo de não querer agradar a Deus está dentro de nós. O pecado ainda existe em nós. Nós estamos aguardando a volta de Cristo quando isso vai ser resolvido. Comunhão. Paulo nunca tinha ouvido falar de Jason. Mas por pregar o evangelho, no outro dia Paulo está dormindo, talvez no quarto de Jason, na cama de Jason. Talvez, possivelmente era um homem rico ou não, ou pode ser um homem pobre, um homem simples. Está lá. Então, nós acabamos de ter comunhão com pessoas que a gente nunca viu na vida e passamos a ter intimidade, liberdade. Fala, nossa, como isso é possível? Por causa da graça. Conspiração. Pessoas que a gente nunca imaginaria que vão sorrir para a gente, vão te elogiar, de repente podem armar uma conspiração contra você. Vai ir aonde você está longe, você não quer se envolver, deixa lá. Paulo foi longe. Eles vão lá te prejudicar. Você nem imagina. Não se surpreenda com isso. Muitas vezes essas coisas vão acontecer simplesmente porque você creu em Cristo. Porque o príncipe da potestade do ar, que governa, que os filhos da desobediência estão sujeitos a ele e fazem coisas que não sabem por que fazem, mas estão sendo obedientes a Satanás, o inimigo do nosso Senhor Jesus Cristo. E comissão, né, de comer aqui. Mas algumas vezes, que nem a igreja de Tessalônica, os irmãos ali, com sabedoria, Paulo, é melhor você ir embora. À noite, então, eles enviaram. E muitas vezes acontece isso. Dentro de nós, algumas pessoas são enviadas, comissionadas para fazer alguma coisa, ou para longe, ou até dentro da própria igreja. O Espírito Santo comissiona, levanta pessoas para estarem servindo a Deus. Então, mesmo dentro da igreja, cada um de nós somos enviados. Então, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, Deus comissionando você para servir. Tem tanta coisa. Não é só louvor, não é só equipamento de som, não é só... É tanta coisa. É tanta coisa. E o próprio Jesus, ele fala que ele dá mais importante para aquela pessoa que deu um copinho de água. Então, se você vê uma necessidade, não coloque condições. Pode ser uma boa obra que Deus preparou para que você, eu, andasse nela.